Cuidados com a pele da pessoa transexual. Esse é um tema extremamente interessante e que deve ser abordado com todo carinho, amor e respeito. Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e me acompanha para essa discussão. Antes da gente iniciar, é muito importante nós definirmos alguns conceitos para que você possa acompanhar o tema de uma maneira bastante ética e bastante profissional. Quando nós nascemos, o nosso sexo ele é definido de acordo com algumas características anatômicas ao nosso nascimento. Sendo assim, o indivíduo que nasce com um órgão anatômico sexual masculino é definido como do sexo masculino, ou seja, com um pênis. Uma pessoa que nasce com um órgão sexual feminino, ou seja, uma vagina, é definida como do gênero feminino. Ao longo da vida, algumas pessoas não se identificam, não se reconhecem com esse gênero, com esse sexo definido ao nascimento, que nós chamamos de sexo biológico. Essas pessoas são chamadas de transexuais, se definem, se denominam como transexuais. Então aqui a gente vai utilizar alguns conceitos. Quando a gente fala de homem trans, significa aquela pessoa que se identifica com o gênero masculino. É uma mulher do sexo biológico, mas que não se reconhece como mulher do sexo biológico e se define como um homem. E ao mesmo tempo, uma mulher trans é aquele indivíduo que nasceu do sexo biológico masculino, mas se reconhece, se identifica como do sexo feminino. Isso é muito importante para quando a gente conversa com uma pessoa, nós tratarmos a pessoa pelo gênero, pelo sexo ao qual ela se identifica, certo? Então, esse conceito é importante antes da gente começar. Qual que é o grande X da questão? Onde que a dermatologia entra durante todo esse processo? Quando o indivíduo passa por todo esse processo de transformação, processo de aceitação psicológica e mudanças do corpo, esse indivíduo ele passa por algumas transformações que nós chamamos de fase de transição. Por que isso, Pedro? Porque nós temos anatomicamente diferenças estruturais no nosso organismo que diferem o sexo masculino do sexo feminino. No homem, normalmente a musculatura é um pouco mais forte. No homem, eu digo sexo biológico masculino. A musculatura é mais forte, a pele mais oleosa, uma tendência maior à calvície, pirificação na área da barba e a estrutura anatômica, pênis, testículos e etc. Assim como a mulher possui mamas, a mulher do sexo biológico feminino, estou dizendo, possui mamas, possui vagina, possui algumas características de glândulas e de hormônios que biologicamente a definem como mulher. Durante essa fase de transição, do indivíduo trans, é muito importante que o médico e toda a estrutura de medicina e de estrutura de ciência possa proporcionar a esse paciente, a essa pessoa, na verdade, as características ao gênero aos quais ela se identifica, não é verdade? Então, para isso, existem diversos mecanismos para que essa pessoa possa entrar nessa fase de transição. Existem alguns tratamentos hormonais, por exemplo, para uma mulher trans, é necessário que sejam introduzidos alguns hormônios, que sejam feitos procedimentos cirúrgicos, não é? Para a retirada do órgão sexual masculino, muitas vezes, para a introdução da prótese mamária. Alguns procedimentos estéticos na face da mulher trans são importantes. Por quê? Porque o homem do sexo biológico masculino possui algumas características anatômicas um pouco mais rústicas, mais pesadas, menos femininas, na verdade. Então, esses procedimentos estéticos dermatológicos, eles são muito bem-vindos para conferirem a essa mulher trans alguns aspectos da face, algumas sutilezas da face que são mais femininizadas, como, por exemplo, lábios um pouco mais carnudos, com preenchimentos de lábio, a toxina botulínica, que é um procedimento extremamente interessante para a elevação do arco da sobrancelha, alguns procedimentos com ácido hialurônico, como preenchimentos e volumizações que conferem um nariz um pouco mais afeminado, um pouco mais arrebitado, alguns contornos do rosto que vão conferir a essa mulher trans algumas características anatômicas mais confortáveis para essa pessoa, para que ela possa se identificar.
Da mesma maneira que o homem trans. Na verdade, alguns tratamentos hormonais são necessários, como a introdução de testosterona, que vai gerar uma face um pouco mais oleosa, que vai gerar uma tendência maior à calvície, e todos esses processos devem ser tratados com um médico dermatologista, com um endocrinologista, com um urologista, enfim, com vários profissionais. Uma das queixas que esses pacientes me dizem sempre é: doutor, não é porque eu sou um homem trans que eu quero ficar careca. Então veja que existem diversas peculiaridades e diversas características que nós temos que atender. Se você é uma pessoa trans, se você se considera uma pessoa trans, não sofra sozinho, procure ajuda. E se você não é uma pessoa trans, simplesmente respeite. Eu fico à sua disposição e até a próxima.